Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos portas abertas, livramento, paz, abundância entrando na tua vida, entrando na tua casa. Pedimos também, ó Deus, soluções especiais para problemas complexos. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, graça, favor, nos abençoe em nosso trabalho, nos abençoe em nossa casa, nos abençoe com nossos filhos. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor traga mais unidade na nossa casa, mais amor, mais paz, mais renovo, mais fortalecimento no nome de Jesus. Eu oro por toda pessoa que tem se sentido cansada ou que está ansiosa, estressada, nervosa, que tudo isso seja retirado da vida dela e venha sobre a vida dela um novo ânimo. Eu profetizo sobre a tua vida um novo ânimo novo descendo sobre ti. O Senhor te enchendo, o Senhor te revestindo em nome de Jesus Cristo. Oro também para que o Senhor entregue nas tuas mãos tudo aquilo que estiver travado no mundo espiritual, o que pertence a você, o que tem seu nome, o que Deus tem destinado e preparado para a tua vida, chegue até você. No nome de Jesus. Oro, Pai, por estratégias especiais que o Senhor entrega ao seu povo e que o Senhor dê vitória a eles sobre todos os inimigos e sobre todos os problemas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. No final da oração de hoje, nós vamos continuar orando por livramento do Senhor, mas eu quero orar em especial por toda pessoa que tem tido problemas e complicações na saúde. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a tua vida diante de Deus, porque eu sei que Deus é poderoso para tocar na tua vida, para mudar a tua história e para intervir. Amém? Nós temos orado por livramento. Eu falei um pouco na oração da manhã sobre isso, que o Senhor me deu essa palavra, a palavra livramento, tanto que até mudei o rumo das orações. O tema dessa semana era outro, mas o Senhor lá em Brasília falou comigo a respeito de livramento. E livramento não é só o livramento de um acidente, não é só o livramento de uma coisa ruim, é o livramento também até mesmo das suas más decisões, é o livramento de você mesmo, é o livramento de alguém da tua casa. Às vezes vai entrar, sabe, no laço do passarinheiro, vai entrar por um caminho de destruição ou um péssimo negócio. E a gente sabe, quando colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele nos livra de coisas que nós não conseguimos ver. E nós temos que perceber quando o Espírito Santo está falando conosco. Inclusive, uma coisa que eu não falei na oração da manhã, mas eu quero falar aqui na oração da noite, eu tive uma visão de um jovem se acidentando. Ele estava ileso do acidente, mas as pessoas que estavam com ele não. Eu tive essa visão quando eu estava lá em Brasília. Então eu creio que esse tempo profético que nós vamos ter aqui essa semana de oração vai trazer muitos livramentos de Deus. Por isso, faça com fé, faça com entrega e compartilhe com os seus. Se você tem filhos, se você tem netos, mande para eles essa oração, para que eles também possam participar e receber as bênçãos do livramento do Senhor. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Maria Aparecida, o nome dela. Tudo bom, Maria? Ela escreveu assim: quero dar o meu testemunho de fé através da campanha de orações. Minha filha estava com problema no ovário e também no útero, com mioma e cisto, e estava desesperada, porque os médicos já haviam encaminhado para a cirurgia. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, os exames dela sumiram no laboratório e pediram para refazê-los. Nesse meio tempo,
Eu estava em oração por ela, fazendo a campanha e enviando as orações para que ela também orasse. Nós duas cremos na resposta do Senhor e Deus deu o livramento. Ontem chegou a resposta. Nos novos exames, o cisto e o mioma haviam desaparecido, sem ela tomar nenhum remédio. Somente pelo poder de Deus e através das orações. Que Deus abençoe o Senhor e cumpra toda a oração em nome de Jesus. Deus te abençoe, Maria. Que bênção. Eu fico feliz. Deus é um Deus de milagres e interviu na vida da tua filha. Ele pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos. A palavra de hoje ainda está sobre Isaac. Eu falei um pouco sobre Isaac pela manhã. Mas essa palavra aqui não sai do meu coração porque é uma palavra que Deus ministrou muito forte em mim. E hoje eu quero falar sobre passos para vencer a inveja do seu crescimento. As pessoas, elas têm um problema com quem cresce. Em grande parte, elas têm um problema com quem está melhor do que elas. E vivemos no mundo das comparações, onde as pessoas não sabem trilhar a sua própria carreira. Elas têm que estarem olhando para a grama do vizinho para ver se a grama do vizinho não está mais verde do que a grama deles. E isso é uma coisa que atrapalha demais, porque a partir do momento que a pessoa deixa de focar na sua própria carreira, na sua própria vida, e começa a olhar para o outro, isso é um retrocesso. Isso estagna ela espiritualmente. E se nós queremos vencer a inveja contra nós, a inveja contra o crescimento, a inveja contra o nosso avanço, prosperidade, nós temos que olhar para a vida de Isaac. Isaac teve que vencer a inveja das pessoas que estavam ao redor dele. E eu sei de uma coisa, ninguém inveja quem está numa pior. Ninguém inveja quem está perdendo tudo. Ninguém inveja quem está sendo atacado, quem está sendo criticado, quem está sendo acusado de uma coisa injusta. Ninguém inveja essas coisas. As pessoas não invejam o que é ruim. As pessoas invejam o que é bom. As pessoas invejam o que te distingue. E isso é uma coisa que nós vamos ter que aprender a conviver, vamos ter que aprender a lidar, mas também temos que vencer esse espírito de inveja quanto ao nosso crescimento. Sabe? E eu penso da seguinte maneira, que a pessoa que inveja o crescimento das outras, ela é medíocre na sua mentalidade. Porque se um cresce, o outro pode crescer também. Se um prospera, o outro pode prosperar também. Se um vence, o outro pode vencer. Aí você diz, não, na minha vida está tudo contra mim. Isso é uma perspectiva. É uma questão de visão. É você que pensa dessa maneira. Nós acabamos absorvendo um sistema de mentalidade que é muito negativo, extremamente negativo. É a mentalidade do não dá, do não consigo, do não posso, não é para mim, não acontece comigo, nada de bom vem para mim. É tudo uma mentalidade. Você precisa transformar a maneira como você pensa. Você tem que mudar a maneira como você está olhando para as coisas. E eu quero mostrar para você esse texto de Gênesis capítulo 26, verso 12 em diante, diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu o cêntuplo, e o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem, olha só, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Não invejavam ele antes. Começaram a invejar ele quando ele começou a crescer. E isso é uma mentalidade, porque era a mesma terra, eram as mesmas oportunidades, era o mesmo clima para todos. Quando chovia para um, chovia para o outro. Mas a inveja estava contra o crescimento de Isaac.
ele chegou lá e começou a se destacar. As pessoas, elas acabam demonizando a prosperidade, a riqueza, como se fosse uma coisa ruim. Gente, não rejeite a riqueza, não rejeite a prosperidade, não rejeite o crescimento. Tem gente que, sabe, trata como uma maldição ser abençoado, viver uma vida plena. E quando eu vejo alguém criticando uma pessoa que tem recursos financeiros, ou uma pessoa que está crescendo, que conseguiu uma promoção no seu trabalho, eu penso, por que ela está se dando ao trabalho de deixar de ela abrir o caminho dela e trabalhar para conquistar, e ela está mirando nessa pessoa, atacando ela por meio de críticas, atacando ela por meio da internet, atacando ela, enfim, falando dela, fofocando, mentindo, lançando descrédito até ao que a outra está fazendo. Isso é uma coisa ruim. Eu vou dizer uma coisa para você: ensine seus filhos a não invejar. Ensine seus filhos a serem focados na vida deles. E você seja assim também. Para que as promessas de Deus possam se cumprir na sua vida. Isaac prosperou porque ele fez escolhas que agradaram ao Senhor. O Senhor disse para ele, como eu falei na oração da manhã, não desça ao Egito. O que Isaac fez? Mesmo o Egito sendo uma terra próspera, sendo uma terra de mais oportunidades, ele obedeceu ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam agradar ao Senhor. Nossas escolhas na vida precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso, ali nos ensina a colocar a vida diante de Deus. A vontade de Deus é o que deve prevalecer na nossa vida. E quando nós entendemos que Deus é o centro e que toda decisão precisa passar por Ele, precisa ter a aprovação dEle, as coisas acontecem na nossa vida. Eu venho aqui lhe dizer uma coisa: ouça a voz de Deus. Tome decisões que agradam ao Senhor. E tome decisões pensando no futuro, pensando no projeto de Deus para a sua vida. Não fique agarrado, sabe, a nada que o Senhor mandou você largar. Então, a prosperidade de Isaac estava blindada, porque as decisões que ele estava tomando estavam debaixo de uma cobertura espiritual. Quando você segue uma direção de Deus, você está numa cobertura espiritual. Você está debaixo de uma proteção. Você está debaixo, sabe, de uma graça de Deus, debaixo de um favor do Senhor sobre a sua vida. Isaac obedeceu à voz de Deus, porque alinhamento vem antes de aceleração. Quando o Senhor falou com o rei Ezequias, o Senhor disse para ele: alinha a tua casa, alinha a tua casa, coloque em ordem a tua casa. Nós precisamos colocar em ordem as coisas na nossa vida, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, nas prioridades, na nossa agenda. A nossa agenda tem que ter ordem, porque se a nossa agenda não tiver ordem, nós vamos ter problemas graves pela frente. Problemas de exaustão, problemas com a nossa família, problemas de saúde e até mesmo problemas financeiros. Então, a ordem tem que haver na minha vida. Antes de haver uma aceleração, antes de eu poder crescer, antes de eu poder avançar, antes das coisas acontecerem na minha vida, eu preciso
alinhar a minha vida. Então não tem aceleração sem alinhamento. Coloque em ordem a tua casa, coloque em ordem a tua empresa, coloque em ordem as tuas finanças, coloque em ordem a tua vida espiritual, coloque em ordem teus relacionamentos. Para haver aceleração tem que haver alinhamento. A vida da pessoa é toda bagunçada, ela não sabe nem para quem deve, ela não sabe nem os projetos que ela tem para o futuro, os negócios dela são todos enrolados, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você, não cometa esse erro, não cometa esse erro. Seja uma pessoa que tem uma vida alinhada com Deus, alinhada com o propósito de Deus. Tudo na sua vida tem que estar alinhado com o Senhor. Outra coisa, Isaac, ele teve uma constância. Então ele desentulhava um poço para pegar água para a sua lavoura, para os seus animais. Aí vinham os filisteus e entulhavam. O que ele fazia? Ele ia a outro poço, ia lá e desentulhava e assim por diante. Ele não parava, ele continuou plantando, apesar da oposição. Ele continuou fazendo, apesar da contrariedade. Não pare de fazer o que Deus mandou você fazer porque está tendo oposição. A oposição faz parte do caminho. Gente, sabe, gente falando mal de você. Eu digo uma coisa, é impossível você crescer se você não aprender a lidar com as críticas. Se você não aprender a lidar, muitas vezes, com o perigo, com as tensões, com os desafios que vão vir na caminhada. Porque as pessoas, elas pensam que tudo vai ser um mar de rosas. E não é. Quanto maior o projeto que você estiver envolvido, maior a oposição que você vai encontrar. Então, é fundamental estarmos alinhados com a vontade de Deus. Constância antes de recompensa. Seja constante. Constante, dia a dia trabalhando, dia a dia realizando os teus sonhos, dia a dia colocando as coisas no lugar e de repente, sabe, uma coisa cai aqui, você vai lá e tem que reconstruir e outra não dá certo ali, então você vai lá, junta os cacos e começa a reconstruir novamente e assim tem que ser a vida da gente. Entenda, a autoridade, ela nasce da renúncia. A autoridade nasce da renúncia, de eu não fazer o que eu quero, mas de eu me submeter ao plano de Deus. Isso me dá autoridade para vencer os meus inimigos. Isso me dá autoridade para poder prevalecer na luta que está contra mim. E um outro detalhe importante, em vez de brigar com os filisteus, Isaac decidiu a paz. Ele escolheu a paz em vez de brigar. Ele escolheu, sabe, o caminho de baixar a cabeça, de focar no seu propósito e de olhar para a palavra de Deus sem brigar com aqueles que estavam sendo injustos com ele. Tem gente que gosta de uma briga e essa briga está mais trazendo mal para você do que bem. Você tem que se alinhar ao que Deus tem para a sua vida, para que você não perca a visitação de Deus para você, a visitação de Deus para a tua casa. E um outro detalhe, o resultado foi sobrenatural. Ele colheu 100 vezes mais do que havia semeado, mesmo em tempos de crise. Tudo isso aconteceu na vida de Isaac, porque ele obedeceu princípios. Assim, ele venceu aquilo que estava tentando, sabe, se levantar contra o crescimento dele. Você só pode vencer aquilo que está lutando contra o seu crescimento se você tiver a atitude certa. Se você estiver alinhado com o propósito de Deus, as coisas vão acontecer para você. Receba essa palavra. Se você estiver alinhado ao propósito de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, vai acontecer. Você crê? Declare eu creio aqui nos comentários, em nome de Jesus. Compartilhe essa oração também com o máximo de pessoas que você puder. Todos, eu peço para todos compartilhar. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora.
E também quero falar rapidamente para você, esse aqui é o meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional profético, certo? Uma palavra para cada dia, e aqui dentro tem uma cartinha. Essa é uma carta profética, certo? Tem uma declaração profética e um salmo aqui embaixo. Tanto nesse Café com Jesus quanto nesse outro, que meus devocionais são atemporais, você pode começar eles a qualquer tempo, você vai receber essa cartinha. Declare em voz alta, leia os salmos que a gente mandou para você. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Salmos 91. Deixa eu declarar esse salmo aqui sobre você, em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: Pai, em nome de Jesus Cristo, que a paz entre na minha casa, que a abundância entre na minha casa e que o livramento do Senhor entre na minha casa. No nome de Jesus Cristo. Agora permita-me que eu ore por você. Se você está doente, escreve aqui nos comentários qual o problema que você está. Se você tem um grande desafio essa semana, coloca aí nos comentários também. Eu estarei orando por milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Eu acredito que Deus, Ele pode fazer na nossa vida o impossível. Então, não limite a Deus. Creia no sobrenatural. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita essa pessoa agora. Visita a sua casa, a sua família e tudo que estiver ligado a ela. Eu oro em nome de Jesus, quebrando completamente todo o bloqueio de Satanás contra a vida dela, contra a sua casa e contra a sua família. Dá vitória a ela, Espírito Santo. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Desfaça agora os planos do mal contra essa pessoa. Eu oro por livramento do Senhor na casa dessa pessoa, no caminho dela, no trabalho dela. Livra ela de todo o mal, Senhor. E no nome de Jesus, que toda inveja contra essa pessoa, que todo ataque contra o crescimento dela, todo ataque, todo tipo de mal que vem para trazer atraso, atrapalhos, confusões, brigas, desentendimentos, eu digo em nome de Jesus, saia do caminho dela agora, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura total dela e da sua família, que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, toda dor no corpo, toda fibromialgia, toda artrite, artrose, reumatismo, problemas no joelho, nas pernas, nas costas, rendam-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E eu oro pela cura total e completa do teu corpo físico. Eu oro pela cura no teu sangue, eu oro pela cura no teu coração, eu oro pela cura nos teus rins, fígado, pâncreas, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, e declaro saúde também sobre a vida das crianças. Eu apresento as crianças diante de Ti. E eu peço, Pai, guarda as crianças, livra elas de todo mal e que a presença de Jesus entre nessa casa, levando embora toda a insônia, levando embora toda a perturbação, levando embora todas as preocupações. Eu coloco diante de Ti, Pai, os assuntos, as petições, o clamor de cada um dos Teus filhos. Senhor, até as lágrimas, o Senhor guarda, o Senhor
Protege a vida daquele que te teme e daquele que está em dependência total e completa diante de ti. Senhor, dá livramento a essa casa. Proteja, Senhor, proteja do caminho, no caminho de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E, Senhor, fortalece os cansados, os desanimados, no nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê uma inspiração para essa pessoa que não quer continuar no seu trabalho. Dê uma inspiração para essa pessoa que acha que chegou no fim da linha e que não tem mais o que fazer. Eu oro, Senhor, para que o Senhor intervenha nessa causa e para que o Senhor mude essa história. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E a palavra é: Deus está preparando uma ponte para você sair dessa situação. Deus está preparando um conector no teu destino. Deus está preparando algo que vai tirar você dessa crise, em o nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo a ti e a todos da tua casa e declaro: todos na tua casa terão uma experiência com Jesus. Todos eles terão uma experiência com Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de todo mal. E creia, Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Paz e prosperidade. Compartilhe essa oração amanhã, 6 da manhã. Eu quero ver todos vocês aqui junto comigo, se Deus quiser. Até mais.